Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. O tema do vídeo é função exponencial. Esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre o tema função exponencial. No primeiro, nós apresentamos algumas propriedades básicas da potenciação, que serão úteis aqui para estudar as funções exponenciais, e agora nós vamos colocar um exemplinho prático, uma motivação para a gente estar estudando funções que envolvam potências. Então, nesse caso aqui, nós temos a seguinte motivação. Vamos considerar a proliferação de certa planta. Um lago de área total 100 metros quadrados tem posto em seu centro, no caso aproximado, porque o lago ele é irregular, uma planta aquática que se reproduz dobrando sua extensão sobre o lago a cada mês. No instante em que é inserida no lago, esta toma cerca de 1 metro quadrado da superfície do lago. No mês seguinte, ela passa a ocupar 2 metros quadrados da superfície do lago. Novamente, após 2 meses, esta ocupa 4 metros quadrados e segue crescendo assim a cada mês. Então, no instante inicial, instante 0, 1 metro quadrado, no instante 1 mês depois, 2 metros quadrados, no instante 2 meses depois do início, 4 metros quadrados e vai dobrando assim. Então, claro, aqui foram postos valores, digamos, aproximados. O lago não vai ter exatamente 100 metros quadrados, talvez a planta não tenha exatamente 1 metro quadrado, mas vamos abstrair esse tipo de situação. Na prática se aplica, inclusive, para valores quebrados aqui também, como a gente vai ver. Aí surge uma pergunta interessante, que é o seguinte: em qual mês ela terá crescido tanto a ponto de ter coberto todo o lago? Então, a gente vai ir analisando esse valor que começou em 1, depois foi para 2, para 4, até que ele seja igual a 100 ou ultrapasse 100. Certo? Então a gente pode fazer uma tabela aqui envolvendo o tempo em meses e a extensão coberta. Então nós podemos botar aqui uma tabela assim: tempo e extensão coberta. Claro que o tempo aqui está em mês, e a extensão coberta está em metros quadrados, beleza? Então nós vamos dividir aqui para facilitar a nossa visualização. Então, vamos fazer uma divisãozinha aqui. Tá certo? Então, o tempo é o quê? Instante 0, que é quando a planta é posta no lago, certo? Não se passou momento nenhum, ela já é posta com 1 metro quadrado. Depois, 1 mês depois, o que acontece com ela? Ela está passando a medir 2 metros quadrados. E no outro mês, como falado ali, ela está passando a medir o que? O dobro do anterior. Então aqui, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2, 4. E aí começa, a gente tem que analisar 3, 4, e vamos seguindo até que a gente consiga chegar em 100 ou ultrapassar 100. Eu vou explicar isso melhor no finalzinho aqui. Então, no terceiro mês vai ser o dobro do anterior. 2 vezes 4, 8. No quarto mês, o dobro do anterior, 16. No quinto mês, o dobro do 16 dá 32. No sexto mês, o dobro de 32 dá 64. Então, só completar um pouco mais aqui nossa tabela. E aí, no sétimo mês, vai acontecer uma coisa interessante. Seria 128. Só que 128 não é possível, porque o lago só tem 100 metros quadrados. E a planta é aquática, a gente não sabe se ela vai crescer para fora do lago. Provavelmente não. Então a gente coloca aqui 100, mas com uma observaçãozinha assim. Então, o que isso quer dizer em termos da nossa pergunta? Coisa muito interessante aqui é o seguinte: ela não ocorreu no início do sétimo mês, ela ocorreu entre o sexto e o sétimo mês, porque em algum momento aqui passou em 100. Por quê? O certo seria que 7 estivesse ligado a 128, que é o dobro de 64. Porém, isso não aconteceu. Então, somente no sétimo mês que ocorreu isso aqui. Então, a resposta para essa pergunta é entre o sexto e o sétimo mês. Então, a resposta entre o sexto e o sétimo mês, o lago estará totalmente
A princípio, agora, né, a gente não tem como calcular o momento exato. Eu falava lá, foram 6 meses e 22 dias, 6 meses e 10 dias. Tal. A gente não tem como fazer esse cálculo ainda, porque a gente vai precisar de uma funçãozinha que trabalhe junto com a função exponencial, que é a logaritmo. Mas assim, a gente já tem uma boa estimativa. Né? Entre o sexto e o sétimo mês é melhor do que nada. Então, a princípio, a resposta que a gente tem até o momento é essa. Claro que a gente pode melhorar ainda mais essa resposta olhando o comportamento gráfico disso aqui. A gente vai estar falando disso também. Né? Vamos usar o GeoGebra para estar fazendo essas contas aí também. Beleza? Então, tá aí um exemplinho. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.